Olá, eu sou Vinícius Anelli e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de doutorado. Por que diferentes espécies habitam regiões diferentes do mundo? Se prestarmos atenção, notaremos que a biodiversidade pode mudar bastante de região para região, inclusive em termos de riqueza. Nós sabemos, por exemplo, que há muito mais espécies na floresta tropical amazônica do que nas tundras da América do Norte. O continente americano se localiza em uma extensa amplitude latitudinal, com regiões bem frias em latitudes maiores, ao sul e ao norte, mas também com regiões caracterizadas por altíssimas temperaturas médias, ao redor da linha do Equador. Nossos biomas são os mais variados, de savanas, como o nosso Cerrado, desertos bastante secos, como o Atacama, a regiões alagadas e planas, como o Pantanal. Essa amplitude de condições climáticas e ecológicas pode ajudar a entender por que determinadas regiões do continente são mais densamente populadas por espécies do que outras. Afinal, as condições ambientais podem ser determinantes para viabilizar a presença de determinados seres vivos em determinados locais. Vamos pegar como exemplo os lagartos. Os lagartos são animais ectotérmicos, ou seja, eles possuem uma produção metabólica de calor muito baixa, quando comparados com mamíferos e aves. Por possuírem limitações na produção do seu próprio calor corpóreo, esses animais são bastante suscetíveis à temperatura do ambiente, e isso pode ser um fator limitante para a ocupação de determinadas áreas, especialmente em regiões bastante frias. Quando pensamos na distribuição das espécies de lagartos ao redor do planeta, notamos que o número de espécies se torna muito maior conforme nos aproximamos da linha do Equador, onde é muito mais quente na maior parte do ano, enquanto nas regiões mais próximas aos polos, essa diversidade diminui, já que as temperaturas médias anuais são mais baixas. Mas se a diversidade de espécies é maior na região tropical, será que isso também significa uma maior diversidade de formas? A diversidade morfológica é um componente bastante importante da biodiversidade, pois a forma pode estar diretamente associada com a ocupação do ambiente. Por exemplo, a ocupação de árvores altas por lagartos escaladores pode estar associada com o tamanho dos membros e com a presença de estruturas que possibilitam aderência, o que não deixa o animal cair. Da mesma forma, lagartos que vivem no subsolo costumam ter corpos mais alongados e sem membros, o que facilita seu deslocamento. Diversos outros exemplos podem ser mencionados, mas todos eles sugerem uma mesma ideia, que a forma pode estar intimamente associada com o ambiente. E se isso for verdade, será que regiões com determinadas características ambientais podem abrigar uma maior diversidade de formas? Será que há maior diversidade de formas onde há maior riqueza de espécies? E não menos importante, será que apenas a temperatura atua como fator determinante na distribuição da diversidade morfológica em lagartos? Ou outros fatores climáticos e ecológicos também podem estar relacionados? Essas são algumas das perguntas que eu pretendo responder com meu projeto de doutorado. Para isso, eu tenho feito visitas ao acervo de coleções e museus do Brasil, que abrigam uma amostra importantíssima da diversidade de espécies de lagartos, não só do nosso país, mas de todo o nosso continente. Uma vez que eu consigo acesso a essas espécies, eu posso fazer diversas medidas de seus representantes, tais como o comprimento do corpo, altura da cabeça, tamanho dos membros, enfim, várias medidas que podem me ajudar a caracterizar a morfologia daquela espécie. Se eu sei onde aqueles espécimes foram coletados, eu também consigo caracterizar o clima e o ambiente daquela localidade, entendendo melhor o contexto ambiental ao qual a espécie está sujeita. Uma vez feito isso para representantes de múltiplas espécies, eu consigo finalmente acessar a diversidade de formas em larga escala. E aplicando algumas ferramentas de análise, identificar os padrões de distribuição da diversidade morfológica de lagartos distribuídos na região entre os trópicos do continente americano. Embora ainda não tenhamos resultados definitivos, esse é um estudo que pode contribuir imensamente em diversos aspectos do conhecimento biológico, já que, ao olharmos para o passado, buscando entender as dinâmicas e processos que levaram aos padrões da biodiversidade que encontramos hoje, nós conseguimos ter uma perspectiva também sobre o futuro. Não é segredo para ninguém que as mudanças climáticas em escala global, bem como a degradação de hábitats pela atividade humana, têm ameaçado muitas espécies de extinção. Entender por que as espécies estão distribuídas como estão e também os fatores ambientais que podem ter influenciado nessa distribuição ao longo de sua história evolutiva vai nos ajudar a melhor projetar o que pode acontecer com a biodiversidade nas próximas décadas e como podemos atenuar esses efeitos. Afinal, se tem algo que a ciência deixa cada vez mais claro durante o enfrentamento de crises globais, seja enfrentando a erosão da nossa biodiversidade, seja em crises sanitárias como a pandemia de Covid-19,
é que tomarmos decisões fundamentadas no conhecimento científico pode fazer toda a diferença na hora de salvar vidas, seja vidas humanas, mas também de outros seres vivos. Obrigado.